tutorial super bacana e especial para essa época de Páscoa. E o melhor, que é super baratinho, tá? Eu fiz com retalho de tecido, que é essa bolsinha aqui, ó, com orelhinha de coelho, que é bem bacana. Eu fiz assim, ó, no tecido fora do tema de Páscoa, porque vai dar a ideia de a pessoa usar aí o ano inteiro pra bijuteria, pra relógio, depois que ela comer, claro, todo o chocolate que tiver aqui dentro, tá? Ela é uma bolsinha regulável, ó, super bacana. E o legal é que ela fica assim, bem pequenininha, tá vendo? Bem pro dia a dia mesmo. Esse tamanhozinho que eu fiz cabe meia caixa de bis. Mas se você quiser colocar aí uma caixa inteira, faz um pouco maior aí pra caber tudo, tá? Porque essa daqui só cabe meia caixa certinha ali, ó, no máximo, tá? Então tá super bacana. O molde das orelhinhas eu vou deixar lá no blog, então corre aqui embaixo na descrição que tem lá o link pra você conseguir baixar. O tutorial tá super fácil e super rapidinho, então se você quer aprender, continua assistindo aí. Então vamos lá, você vai precisar de meia caixa de bis, que é o tamanho que eu vou utilizar aqui para esse tutorial. Vai precisar também de 4 partes de tecido, 2 para o forro e 2 para o tecido principal, tá? O tamanho é 11,5 por 12,5. Nesse caso aqui eu não vou usar manta, tá? Mas se você quiser também dá para utilizar. Para as orelhinhas eu vou usar 5,5 por 8 para cada orelhinha, tá? Eu botei no mesmo tecido, cortei um pouquinho maior para a gente poder fazer a voltinha certinho. Vou deixar o molde lá no blog. Vai precisar também de 2 pedaços de fio de cetim, tá? Cada um com 39 centímetros. Eu já queimei a ponta desses daqui. Vai precisar de um passador de fita, de tesoura. Vai precisar também dessa tesoura de picote, mas se você não tiver também não tem problema, tá? Vai precisar de cola de tecido. Eu vou utilizar o pincel, essa pontinha, não a parte dele mesmo que pinta, tá? Pra gente passar a cola. E a gente vai começar pela orelhinha. Eu vou passar a costura em toda a volta, lembrando que tem que dar retrocesso nas pontas. Já vou trazer costurado. Vai ficar assim, ó. E agora eu vou cortar. Eu sempre gosto de riscar num tecido um pouquinho maior, pra gente poder fazer a volta certinho. Porque quando a gente corta no molde, não fica tão legal, tá? Eu vou passar a tesoura de picote em toda a volta, mas se você não tiver, é só dar uns piquezinhos mesmo com a tesoura normal, não tem problema. Eu vou pegar a tesoura reta e vou deixar bem retinha ali embaixo, que é onde a gente vai passar, lembrando de não cortar onde você deu o retrocesso. Vou fazer esse mesmo processo na outra parte da orelhinha. Feito isso, a gente vai desvirar essas orelhinhas, tá? Lembrando que se você quiser passar um pesponto em toda a volta, você pode, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas se não quiser, também não tem problema, tá? Então, eu vou desvirar ali na mão mesmo. Eu vou pegar com a ajuda do pincel e vou passar por dentro pra ajudar a ela ficar toda, né, redondinha mesmo. Pra alinhar ali a costura que a gente fez na parte de dentro. Vou só ajeitar essa outra aqui e ó. Lembrando que é para passar devagar para você não destruir ali o pontinho da máquina que você fez, tá? Eu sempre vou ajeitando com a mão antes de passar no ferro para não ficar nenhuma parte dobrada, ela ficar deformada depois que a gente passar a ferro. Feito isso, vai ficar assim. Eu vou passar no ferro e vou trazer pra vocês verem. E ó, eu passei no ferro e ela fica bem assentadinha, tá vendo? Nesse caso, eu vou passar um pesponto em toda a volta, mas se você quiser, não precisa. Feito isso, as orelhinhas vão ficar assim, ó, com pesponto. E agora a gente vai pegar a nossa parte ali do tecido principal. A gente vai encostar as orelhinhas na parte maior, que é a que tem o 12,5, tá? Centímetro. Então vai ficar assim. Lembrando que a gente vai botar o tecido de fora com o tecido de fora mesmo, tá? Frente com frente. Vou marcar aqui o meio do meu tecido só para deixar o máximo centralizado ali possível. Essa minha caneta, ela some com o calor, tá? Então é bem bacana. Se você não tiver, pode marcar com o giz, não tem problema algum. Então eu vou centralizar ali no meio. Vou colocar a máxima ali em cima, deixa eu só ajeitar, ó. Tecido principal com tecido principal.
E aí deixa a parte do forro pra cima, tá? Então, ó, deixei bem grudadinho, botei até um pouquinho da orelhinha uma em cima da outra. Eu vou segurar com um grampinho. E agora eu vou passar uma costura de segurança aqui em cima. Já vou trazer pra vocês verem. Vai ficar assim, ó. Eu vou tirar esse restinho, essa rebarba que ficou pra fora. Pra ele ficar bem retinho. Então, feita a costura de segurança, a gente agora vai pegar o tecido de forro, vai colocar em cima e vai passar uma costurinha ali em cima de mais ou menos meio centímetro, tá? Já vamos costurar o outro lado também. A gente vai costurar sempre do lado ali de 12 centímetros e meio, tá? Vou trazer já pronto. Depois que costurar, você vai passar no ferro com a costura aberta, tá? Eu já trouxe aí passado, ó. Eu abri ali a costura e passei a ferro, tá vendo? Pra ficar um pro lado pro outro. Então fica assim. E agora eu vou colocar o tecido, né, frente com frente, aberto, tá? E agora a gente vai começar a fazer as marcações. Eu só vou centralizar aqui esse lado, porque eu quero que a costura fique bem certinha, porque isso que vai dar o detalhe bonito na peça. Então, vou botar ali, ó, bem centralizadinho, vou segurar. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a marcação de onde eu quero desvirar essa peça. Então, a gente vai desvirar, óbvio, pelo forro. Vou voltar ali com a caneta, que apaga. E vou marcar ali aproximadamente 4 dedos. Tá vendo? Ó, que essa é a parte que a gente não vai costurar. Eu vou segurar agora todos os lados, né, todas as pontas do tecido com o alfinete. Pra ele não ficar sambando e ficar bem costuradinho. Se você quiser, a parte, né, da ponta, você pode fazer arredondada também, tá? Fica a critério de vocês. Eu quis mesmo quadradinho porque eu acho bonitinho assim também. Eu segurei só as pontas. E agora a gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui no meio, tá? Eu vou marcar 1 centímetro para a parte do forro, 1,5 centímetros para a parte do forro e 1,5 centímetros para a parte do tecido principal. Vão ser 3 centímetros. Então, você posiciona ali, ó, 1,5 bem onde está ali a costurinha no meio das duas. Vai marcar lá em cima e vai marcar ali no 3 também, que vai ser 1,5 para cada lado, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Então, posiciona ali 1,5, bem no centro. Marca ali e marca no 3. Essa partezinha aqui, a gente também não vai costurar, tá? Que vai ser por onde a gente vai passar o nosso fio de cetim. Então, eu vou segurar aqui. E a gente vai para a máquina. Então, eu vou passar a costura em toda a volta, sem ser nessa parte aqui e sem ser nessas partes centrais, tá? Lembrando de dar retrocesso em todos os lados. Feito isso, vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó, tá vendo aberto. Eu só vou passar o ferro para sumir e vai ficar assim, ó. Eu vou cortar as pontinhas pra gente virar e ficar bem quadradinho. Lembrando de tomar cuidado para não cortar a costura. E agora, a gente vai fazer o pulo do gato. A gente vai colar essa partezinha daqui, tá vendo? Dá pra passar e não precisar colar, tá? Mas eu gosto pra dar um acabamento perfeito quando a gente desvirar. Então, ó, a gente vai virar como se fosse assim, tá vendo? Bem ali na altura de onde a gente costurou os outros lados. Eu vou levar no ferro pra gente poder ter a facilidade melhor na hora de colar, tá? Mas só pra vocês entenderem, ó, vai ficar assim, ó, bem dobradinho. Vou fazer isso dos dois lados, ó, como vocês podem ver. Do outro lado também tá aberta, é só seguir a costura e dobrar ali pra dentro, tá? Eu vou passar no ferro e aí ele vai ficar exatamente assim. Se você quiser, você já pode desvirar, mas eu
aconselho eu passar uma cola, tá? Eu vou vir ali com a pontinha mesmo do pincel e vou passar muito pouquinho, porque a cola de tecido ela é bem forte. Então, passa bem pouquinho, segura um pouquinho ali pra poder dar aquela fixada na cola. E tomar cuidado, porque se você passar muito, possa ser que passe pelo tecido e colhe o outro lado. Por isso tem que ser pouquinho, tá? E a gente vai fazer isso de todos os lados. Feito isso, vai ficar assim. E aí você vai poder desvirar depois que terminar de secar. E ela é bem rapidinha para secar, tá? Depois que você desvirar, pode pegar o outro pincel que não tiver sujo de cola e ir ajeitando as pontas para ficar bem retinho, tá? Lembrando de tomar cuidado para não estourar os pontinhos e acabar estragando ali o seu trabalho. Depois que a gente terminar de ajeitar as pontinhas, a gente vai pro forro, tá? Se precisar ali ajeitar o forro também, porque a gente fica mexendo para ajeitar as outras partes, ajeita. E a gente vai fazer agora o acabamento desse forro. Você pode tanto passar uma costura, quanto também pode colocar cola de tecido, tá? No meu caso, vou colocar aqui pra dentro e vou passar a cola de tecido para ficar o acabamento igual. Depois que secar, vocês vão ver que vai ficar abertinho assim do lado, tá vendo? A gente vai colocar pra dentro a parte do forro e vai ajeitar bem. Por quê? A gente vai passar uma costura que vai, né, querendo ou não, grudar o forro no tecido principal. Então ele tem que estar bem ajeitado para não ficar nenhuma preguinha, nada do tipo. Mesmo sendo uma pecinha pequena, se não encaixar na sua máquina, se você tiver aquela parte para poder encaixar dentro, não tem problema. Costura ele assim do forro, né, todo certinho devagar, que vai dar certo. Então, vai ajeitando ali direitinho, ó. Se precisar, pede a ajuda ali do ferro, passa. E a gente vai passar uma costura dessa parte de fora, tá vendo? Com as orelhinhas pra cima, não esquece. Essa parte aqui a gente não vai fechar, então eu vou passar uma costurinha aqui de 1,5 cm, tá? Feito isso, vai ficar assim, ó. E agora a gente vai, com o fio de cetim, né, passar nessa partezinha que ficou aberta. Eu vou vir com o passador ali de fita, vou segurar. E agora a gente vai começar por um dos lados, tá? Eu vou encaixar ali e a gente vai dar uma volta saindo do mesmo lado. Então, ó, passa ali a primeira vez. E agora a gente vai voltar com o mesmo fio, tá? Ó, vou voltar por esse lado aqui. Pronto. Vai ajeitando só para não estragar ali a partezinha que a gente colou. E agora a gente vai fazer um acabamentozinho normal, tá? Eu vou dar um nozinho nessas duas pontas. É um nozinho bem simples mesmo, aquele nó normal que a gente dá nas coisas. Vou deixar bem ali na pontinha. E a gente vai queimar agora essas pontas, tá? Você pode vir com isqueiro, com uma vela, com fósforo, não tem problema. Você vai queimar e vai apertando ali porque ela derrete, então vai ficar um acabamento muito bacana e também não vai soltar o seu nó. Feito isso, essa partezinha tá pronta. Vamos pro outro fio, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou segurar ali no passador de fita. Só que agora a gente vai passar o fio pelo outro lado, tá? Ao contrário de onde saiu. Então, a gente encaixa ali, volta saindo do mesmo lado. E vamos dar o nozinho também nas duas pontas, tá? Eu acelerei um pouquinho porque essa parte é bem mais, né, fácil. Não tem por que deixar lento. Queima as pontinhas, não esquece. E feito isso, ó, tá pronta a nossa bolsinha. Vou mostrar pra vocês aqui como é que fica o bis dentro. Então, deixa eu só trazer aqui que a gente já vê juntos.
Nesse tamanhozinho que eu fiz, ele cabe meia caixa de bis, tá? Se você quiser colocar uma caixa inteira, precisa aumentar aí o molde, tá? Então eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Ele fica bem cheinho mesmo, fica muito bonitinho. E dá pra fazer com retalho de tecido, essa é a parte mais legal. Então feito isso, fica assim, ó. É um saquinho que dá pra utilizar depois que comer o chocolate e fica uma graça. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou de aprender a fazer essa bolsinha, dá um likezinho aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal. Se tiver qualquer dúvida ou quiser aprender alguma coisa diferente, deixa aqui embaixo nos comentários. Beijos e até a próxima!